Olá, galera! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as células, que são as unidades básicas dos seres vivos. Vamos lá, então? Para iniciar, vamos com a perguntinha. O que há em comum entre todos os seres vivos que você vê nessa tela? Seres humanos, plantas, vegetais, fungos, bactérias, animais como as borboletas, os peixes, os gatos, os seres humanos também são animais, e, por fim, os protozoários. Então, o que há em comum entre eles? Resposta: todos são compostos por células. Então, essa é uma característica dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por células. Mas o que é uma célula? Enfim, as células, a palavra célula foi usada pela primeira vez pelo inglês Robert Hooke em 1667. Ao observar um pedaço de cortiça, que é um tecido vegetal morto, ele percebeu que havia alguns compartimentos vazios, numerosos compartimentos vazios. A esses compartimentos vazios, ele deu o nome de célula, que é o diminutivo do latim cella, que significa cavidade. Então, assim, foi observada a primeira célula. É assim que ocorreu a primeira observação de uma célula. Como eu disse, foi utilizando um microscópio, porque o microscópio é um instrumento utilizado para ampliar e observar estruturas pequenas, que dificilmente você enxergaria a olho nu. Existem dois tipos de microscópio, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico, ele utiliza a luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam a imagem das amostras. Essas imagens são ampliadas em até 2.000 vezes pelo microscópio óptico. O microscópio eletrônico tem dois tipos. Primeiramente, o microscópio eletrônico de transmissão, que através dele é emitido um feixe de elétrons que vai atravessar a amostra e vai formar uma imagem em uma tela fluorescente. A ampliação dessa imagem será de até 300.000 vezes. O microscópio eletrônico de varredura, a diferença que ele apresenta do microscópio eletrônico de transmissão é que os elétrons varrem a superfície da estrutura da amostra. Vai fornecer uma imagem da superfície com noções de profundidade e tridimensionalidade. Então, aqui nós temos a mesma célula sendo observada pelos três tipos de microscópio. Primeiro, o microscópio óptico, o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. Ok? Com o avanço da tecnologia, como vocês viram, os microscópios, a tecnologia utilizada para produzir microscópios avançou muito, então os cientistas observaram mais as células e, com isso, surgiu a teoria celular. A teoria celular parte dos seguintes princípios. Todos os seres vivos são constituídos por células, então, para ser vivo, tem que ser constituído por célula. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior de uma célula, de todas as células. As novas células só se formam pela divisão de células já pré-existentes. Então, a partir da divisão celular, se formam novas células. E, por fim, a célula é a menor unidade da vida. A menor unidade funcional da vida é a célula. Mas quais são os componentes comuns em todas as células? Como é uma célula realmente, né? Então, como nós vamos ver nessa aula, as células elas variam de acordo com a especificidade, com a função que ela possui, com o organismo em que ela se encontra. Então, mas todas as células possuem componentes comuns a elas, tá? Então, todas possuem esses componentes que nós vamos falar aqui inicialmente. Então, quais são eles? Primeiramente, o núcleo. O núcleo é uma região que abriga o material genético da célula. Lembrando que o material genético é aquele material que vai comandar o funcionamento da célula. E também é ele que determina as características e a hereditariedade nos seres vivos. Então, no núcleo, a região que vai abrigar esse material genético. O citoplasma, que é uma região que vai ser delimitada pela membrana celular, ou membrana plasmática, como nós vamos ver depois, e que tem um aspecto gelatinoso, que contém substâncias nutritivas também e vai abrigar as organelas. As organelas são estruturas responsáveis pelas atividades que a célula realiza.
E a membrana plasmática? A membrana plasmática vai ser essa membrana que vai delimitar a célula. E também ela vai controlar o que entra e o que sai da célula. Tá, todas as células possuem aqueles componentes comuns a elas, né? Todos possuem membrana plasmática, todas possuem um núcleo, ou seja, uma região onde está o material genético, e todas possuem citoplasma. Mas algumas células possuem organela, mais organelas. E essas organelas, elas são estruturas responsáveis pelo funcionamento da célula. Aqui nós temos exemplos de algumas organelas, as principais organelas. Como eu havia dito anteriormente, o núcleo, que aqui nesse caso ele está envolto por uma membrana que nós chamamos de carioteca, ou membrana nuclear, e aqui dentro está o material genético. Então, nós temos o núcleo envolto por uma membrana nuclear. Depois do núcleo, nós temos o retículo endoplasmático granuloso, que é esse aqui. O retículo endoplasmático granuloso ele é responsável pela produção de proteínas. Enquanto as proteínas vão passando por ele elas vão sendo transformadas, porque quem produz realmente as proteínas são os ribossomos, que são essas estruturas amarelinhas aqui, essas bolinhas amarelinhas aqui. Depois nós temos o retículo plasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, que são gorduras. Depois temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia para a célula funcionar. Temos também o complexo golgiense, que são essas bolsas aqui, que é onde as proteínas são empacotadas e armazenadas até serem liberadas da célula. Os lisossomos, que são estruturas, essas vesículas, que elas possuem enzimas que digerem substâncias dentro da célula. E aqui nós temos os centríolos, que são estruturas responsáveis pela divisão da célula e também pela produção de cílios e flagelos dentro da célula, em algumas células. Para facilitar o entendimento, aqui a gente está fazendo uma analogia entre uma célula e uma fábrica, tá? Aqui nós temos uma célula mais complexa, como nós vamos ver mais a seguir. Então, aqui a gente pode perceber que, como nós vimos anteriormente, toda a célula possui um núcleo, região onde está o material genético. O material genético, dentro da fábrica, seria o gerente. O gerente não é responsável por controlar toda a fábrica? Então, na célula, o gerente é o material genético, porque é responsável por controlar toda a célula. O gerente não fica dentro de uma salinha, que seria a sala do gerente, que seria um núcleo. Mas, nesse caso, o núcleo envolto por membranas, porque tem paredes. Então, aqui nessa célula, nós temos o núcleo envolto por membranas, que é a sala do gerente. Logo em seguida, nós temos os operários, que é quem produz as peças dentro da fábrica. Na célula, nós temos os ribossomos, que é quem produz as proteínas, que são as substâncias produzidas dentro da célula. Para que essas proteínas sejam produzidas, elas vão passando pela esteira, que seria o retículo endoplasmático granuloso. Assim como na fábrica, para que as peças sejam produzidas, elas vão passando ao longo de uma esteira, e cada operário vai manipulando essa peça. Depois de produzida, essa peça ela é mandada para o empacotamento e o armazenamento. Dentro da célula também, depois de produzida, a proteína é mandada para o empacotamento dentro do complexo golgiense e também para o armazenamento. Logo depois, quando ela vai ser liberada da célula, forma uma vesícula e essa vesícula deixa a célula. Assim como na fábrica. Logo depois, essas peças elas são liberadas para que saia da fábrica. E como que elas saem da fábrica? Elas saem pela porta, pelo portão, e esses portões, essas portas estão nas paredes, envoltos pelas paredes da fábrica. E aqui, no caso da célula, seria a membrana plasmática, que é o que protege a célula, é o que delimita a célula e é o que controla a entrada e a saída das substâncias da célula, ok? Para que a fábrica funcione, nós precisamos de energia. A energia aqui, ela pode ser produzida por um gerador, ou por uma fornalha, como vocês estão vendo aqui.
No caso da célula, quem é responsável pela produção de energia para que a célula funcione? São as mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia. Então, isso aqui é uma analogia simples, só para que vocês percebam como nós podemos comparar uma célula com uma fábrica. Como as nossas células, elas realizam atividades e como essas atividades, elas são feitas por organelas. Cada uma delas tem suas funções, ok? Nós podemos classificar os seres vivos de acordo com a organização das células, tá? De acordo com a estrutura celular, em dois grupos. Os procariontes, essa palavra vem do latim, que significa proto, primitivo, cário, núcleo e ontos, ser. Então, são seres que possuem núcleo primitivo. E seres eucariontes, eu, verdadeiro, cário, núcleo, ontos, ser. Então, são seres que possuem núcleo verdadeiro. Eucariontes possuem núcleo verdadeiro, possuem um núcleo de verdade, enquanto os procariontes possuem um núcleo primitivo. Vamos ver o que é isso, qual a diferença real entre esses organismos. Então, voltando à comparação da célula. Lá na célula nós falamos que as células, ela tem um gerente, a fábrica, comparando com a fábrica, tem um gerente, e esse gerente, muitas vezes, ele está dentro de uma salinha envolto por paredes, que seriam as membranas, na célula, membrana nuclear. Então, essa célula aqui, a célula eucarionte, ela tem um gerente, e ela tem esse gerente dentro de uma sala envolta por membranas, a membrana nuclear. Então, é uma célula eucarionte, que possui núcleo verdadeiro. Ok? Seria essa fábrica aqui. Uma fábrica de médio a grande porte, onde o gerente tem uma sala. E essa sala é envolta por paredes. A célula procarionte, nós temos o gerente, que é o material genético, porém esse gerente, ele não tem uma sala envolta por paredes. É uma fábrica mais simples, uma fábrica pequenininha, está começando agora. Então, é uma fábrica bem simples, é uma célula mais simples. São as células mais primitivas. Então, as células procariontes, como nós vimos falando antes, ela tem um núcleo primitivo. Ela não tem membrana nuclear. É só para você lembrar que as células procariontes são as mais primitivas, são as mais simples. Enquanto as células eucariontes, elas são as células um pouco mais complexas. Possuem mais organelas, possuem um núcleo envolto por membrana, ok? Espero que isso facilite o entendimento de vocês a respeito do que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Mas lembrem sempre dessa analogia com a fábrica. Célula procarionte, uma fábrica pequenininha, o gerente não tem uma sala com paredes, enquanto a célula eucarionte, o gerente possui uma sala com paredes. Então, só para terminar essa explicação, a célula procarionte não possui membrana nuclear, então é sem membrana nuclear. Ausência de organelas, então como vocês viram aqui, não tem todas aquelas estruturas que tem naquela outra célula. São as células mais antigas da Terra e apenas as bactérias são constituídas por essas células, tá? Então todas as bactérias são seres procariontes, ou seja, possuem célula procarionte. A célula eucariótica, ou seja, tem núcleo verdadeiro, possui núcleo com membrana nuclear, grande variedade de organelas, como vocês veem aqui, tem organelas, ao contrário da célula procarionte. Com exceção das bactérias, todos os outros seres vivos são seres eucariontes, ou seja, possuem células eucarióticas, células com núcleo organizado, com membrana nuclear. Ainda na classificação dos seres vivos, a gente pode ver que os seres vivos eles são classificados também de acordo com a quantidade de células que eles possuem. E assim nós temos os seres unicelulares, que são formados por uma única célula. Exemplo, os protozoários, as algas unicelulares, as bactérias, os fungos. Exemplo, a levedura. Existem fungos unicelulares, como o exemplo do fermento de pão, aquele fermento biológico é uma levedura. Seres pluricelulares são formados por duas ou mais células. Os animais, seres humanos e os outros animais, vegetais, fungos e algas. Como vocês veem, nós temos fungos tanto unicelulares como os fungos
pluricelulares. E as algas também, existem algas unicelulares e algas pluricelulares. E entre as células eucarióticas, as que vocês vão mais ver nos livros didáticos são a célula animal e a célula vegetal. E essas células, como eu disse, as células, elas têm, dependendo do organismo que ela se encontra, ela vai ter funções diferentes. As organelas que estão ali presentes, elas vão ter algumas funções específicas. Como a célula vegetal, o vegetal realiza fotossíntese, ao contrário da célula animal. Então, ela vai ter algumas especificações. Vamos ver quais são essas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal, ela possui uma estrutura chamada de vacúolo. Esses vacúolos são responsáveis por armazenar algumas substâncias. Possui também cloroplastos. Os cloroplastos são responsáveis pela realização da fotossíntese. Ok? Então, a fotossíntese só pode ser realizada porque os vegetais e outros organismos, como algumas bactérias, possuem estruturas para realizar a fotossíntese. E a parede celular. A parede celular dá uma maior resistência às células vegetais, tá? Então, as células vegetais, elas são mais resistentes que as células animais. Elas têm maior resistência a estourar, porque elas possuem essa parede celular, de celulose. Aqui também, ainda a célula vegetal, a gente pode ver que os cloroplastos são responsáveis pela realização da fotossíntese. Como que isso acontece? Então, as plantas, dentro dessa organela, existem pigmentos, substâncias chamadas clorofila. A clorofila que dá cor verde a algumas plantas. Nem todas as plantas possuem clorofila, outras possuem outros tipos de pigmentos. Mas esse pigmento, ele absorve a luz e, com a absorção da luz, a fotossíntese acontece dentro dessas organelas, chamadas de cloroplastos. Aqui a gente está falando, vamos falar um pouquinho da célula procariótica, né? Já que nós falamos sobre as células eucarióticas, vamos falar um pouquinho da célula procariótica, a célula da bactéria. Aqui, algumas estruturas da célula da bactéria, e como havia dito antes, as bactérias, elas são seres procariontes, então elas possuem o seu material genético, porém esse material genético não está envolto numa membrana, não tem núcleo organizado, é o que nós falamos. Além disso, as bactérias também, elas possuem parede celular, tá? A parede celular das bactérias, elas protegem as bactérias, dão uma maior resistência às bactérias. Tá? Por isso que algumas bactérias são tão resistentes. Essa resistência é dada também pela parede celular que elas possuem. E, por fim, nós chegamos à forma das células. As nossas células, como nós vamos ver em um outro momento, elas possuem alguns formatos diferentes, dependendo da região onde elas se encontram no nosso corpo. Então, células ovaladas no tecido epitelial, células discoides, como as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, as células estreladas, que são os neurônios do sistema nervoso, como nós vamos ver, do tecido nervoso, as células alongadas, que são as células fusiformes, que são as células musculares, nós vamos ver também. Falamos de células, os vírus. Será que os vírus também são seres vivos? O que diferencia um vírus de outros seres? Bem, gente, os vírus, eles são organismos muito pequenininhos e não podem ser visualizados sem um microscópio óptico também. Eles não possuem célula. Essa estrutura aqui que nós vimos, a gente não pode considerar que seja uma célula, tá? Por que nós não podemos considerar que os vírus sejam células? Porque os vírus, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Apesar deles possuírem material genético em seu interior, eles não possuem um aparato, a maquinaria para que esse processo aconteça. Além disso, eles não têm metabolismo próprio, eles não conseguem realizar reações químicas aqui dentro para que se manter vivos. Então, por isso, os vírus, eles precisam infectar outras células. Então, eles infectam tanto células de bactérias até células de plantas, passando por seres humanos e outros organismos. Por isso, os cientistas dizem que os vírus não são seres vivos e são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de outra célula, de uma célula, para que possam se reproduzir. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam
tenham aprendido muito sobre as células hoje e na próxima aula nós vamos continuar um conteúdo muito parecido com esse, ok? Então, até lá. Beijos para vocês. Até mais.